Durante a minha vida inteira, eu enfrentei vários desafios em relação aos meus projetos, principalmente aos projetos criativos. Falta de dinheiro, recursos, estrutura, tempo, tudo isso poderia ter travado as minhas produções, mas eu descobri que a melhor forma de lidar com essas limitações é simplesmente abraçando elas. Para papear sobre isso, oi Ilha, eu sou a Laísla, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu já sugiro você pegar um chocolate quente ou uma bebidinha muito gostosa para você tomar enquanto assiste aqui o meu vídeo. Hoje tá calor por aqui, não tá um clima nada agradável para tomar chocolate quente, mas eu espero que enquanto você esteja aqui assistindo esse vídeo, esteja o clima perfeito para tomar um chocolate quente. Recentemente eu tava escutando alguns artistas, lendo sobre eles, e eu fui percebendo que a maioria deles tiveram que lidar com limitações ao longo da vida. Eu percebi também que para alguns a própria limitação se tornou meio que a identidade deles, ou foi o meio para que eles se descobrissem como artistas, descobrissem um estilo próprio de arte, ou até mesmo fez parte de algum projeto específico que ele desenvolveu por causa de uma limitação. Eu não quero aqui cagar regra para você, nem falar o que você deve ou não fazer. A ideia é só a gente bater um papo e refletir um pouco sobre como a forma que a gente enxerga os nossos bloqueios, as nossas limitações. Às vezes o artista não tinha acesso a um determinado material que era necessário para fazer o que ele queria, e aí por causa disso ele precisou pegar outro material, mas aí por causa desse outro material ele acabou desenvolvendo um tipo de arte específico e foi tipo o pioneiro na execução de arte com esse material específico. E aí ele se tornou tipo um revolucionário. Ou então ele não sabia qual era a técnica adequada para trabalhar com aquele material que ele estava usando e aí ele resolveu criar uma própria técnica e aí também se tornou algo surreal porque ele foi a primeira pessoa a fazer tal coisa com tal material. Ou então essa descoberta que ele fez tornou todo o processo mais fácil. O ponto que eu quero trazer aqui é justamente dizer que as limitações nem sempre são ruins. Na verdade, elas podem ser a resposta de algo novo e autêntico que pode estar surgindo aí. Vamos ver alguns exemplos? O Henri Matisse, eu não sei como fala o nome dele certinho, vamos falar Matisse, já era um artista bem conhecido por suas obras, por suas pinturas, ele realmente já era famoso, mas nos últimos anos de vida dele, ele ficou doente e ele não conseguia mais pintar em pé. E aí ele poderia desistir de ser pintor, ele poderia fazer um monte de coisa, mas ele decidiu fazer uma coisa muito curiosa. Ele inventou o desenho com tesoura. Essa foi a forma que ele mesmo chamou, tá? Que foi basicamente criar colagens. Ele pegava papéis coloridos, recortava e pedia para os auxiliares dele irem colando essas coisas na parede até formar ali uma pintura. O que hoje pode até ser bastante comum, porque a gente já enxerga a colagem como arte, mas na época foi algo totalmente revolucionário. Algumas das obras mais famosas dele atualmente, inclusive, surgiram nessa época que ele parou de pintar por conta de uma limitação e começou a fazer colagens. Ele não podia pintar, então ele reinventou a forma dele de fazer arte. Um outro exemplo também de uma artista que eu amo é a Frida Kahlo. Se você não conhece a história da Frida, você precisa saber que ela sofreu um acidente muito terrível. E esse acidente deixou ela acamada. Nessa época, ela ainda não era a Frida Kahlo que a gente conhece. A própria artista falou que ela estava tão terrivelmente entediada que ficou caçando coisas para fazer, porque ela estava deitada numa cama, ela não podia se mexer, não podia levantar. E aí ela falou, né, que tava tão entediada que foi caçando alguma coisa pra fazer. Ah, detalhe, ela tava com o corpo inteiro engessado. Aí ela decidiu pegar ali algumas tintas que o pai dela tinha. A mãe dela fez um cavalete específico ali, diferente, que se adaptava à condição que ela tava de não poder levantar, né, de ficar deitada. E foi assim que ela começou a pintar. Eu não tô dizendo que a Frida inventou um modo revolucionário de pintar ao pintar deitada. Eu tô dando um exemplo de alguém que teve uma limitação física e por causa dessa limitação, ela sentiu necessidade de fazer alguma coisa. E ao fazer alguma coisa, ela decidiu pintar. E por ela ter decidido pintar, ela começou a retratar ela mesma ali na situação que ela tava. Ela pintava, fazia muito autorretrato, né, da situação
que ela vivia, dos sentimentos que ela tinha e de outras coisas também, e acabou se tornando uma das artistas mais icônicas que a gente conhece atualmente. Eu te trouxe 2 exemplos de diferentes artistas que não tiveram escolha em relação à limitação deles. Um ficou muito doente e a outra sofreu um acidente. Eles não escolheram isso acontecer, né? Ele estava fora do alcance deles. A vida colocou eles nesse lugar e eles decidiram enxergar de uma forma diferente e acabaram criando novas possibilidades. Mas o ato de usar as limitações como desafios criativos não precisa ser causado somente por um fator externo. Pode ser, na verdade, uma grande ferramenta para os seus projetos criativos. Para te dar mais exemplos, eu vou pegar o livro O Ato Criativo, esse livrinho aqui. Inclusive, eu já falei dele em outro vídeo aqui do canal, onde eu indico 4 livros que todo criativo precisa ler. Vou deixar o link aqui no card para você acessar depois que você terminar de ver esse vídeo. E esse livro aqui, o autor, ele traz várias reflexões em relação à arte, processo criativo, criatividade de modo geral. E nesse capítulo aqui, chamado Regras Temporárias, na página 153, o autor Rick Rubin, como você quiser chamar, fala o seguinte: quando não há restrições de material, tempo e orçamento, você tem opções ilimitadas. Quando aceita as limitações, as opções se reduzem. Impostas pelo projeto ou pela necessidade, as limitações são vistas como oportunidades. E ele ainda continua: encare isso como a criação de uma paleta para cada projeto. Dentro dessas restrições, os aspectos da solução do problema se tornam mais específicos, e as soluções mais óbvias talvez não estejam disponíveis. Essa eliminação seletiva ajuda a dar à nova obra seu caráter e a destaca dos esforços anteriores, com potencial de resultados inovadores. Aí, no finalzinho desse capítulo, na página 156, para fechar com chave de ouro, olha a dica que ele dá. Qualquer que seja a sua escolha, decida-se por um arcabouço que rompa seu ritmo normal e veja aonde isso leva. Só pela natureza das limitações que estabelecer, a obra será diferente daquilo que você já fez. Tem pouca importância se será melhor. O propósito é a autodescoberta. Sério, se você ainda não leu esse livro, por favor, leia. O autor simplesmente nos convida a não só abraçar as limitações, mas também a colocar limitações em alguns dos nossos projetos. Parece loucura, mas faz muito sentido. E aqui eu quero trazer 2 pontos. O primeiro, do porquê você deveria colocar limitações nos seus projetos, que é o conselho que o autor dá nesse capítulo. Como ele mesmo falou, quando você coloca uma limitação, você passa a ter, por incrível que pareça, novas possibilidades. Principalmente de criar algo que você nunca criou antes. No próprio livro mesmo, ele dá alguns exemplos. Se você pinta sempre com uma certa paleta, muda a paleta e você já vai ver que você vai criar algo totalmente novo. Se você faz música sempre com os mesmos arranjos, bota uma limitação de não poder fazer com os mesmos arranjos e você vai criar algo novo. Então, se você estiver travado com algum projeto ou cansado das suas criações, sentindo que você está fazendo sempre a mesma coisa, sempre o mais do mesmo, essa é uma ótima ferramenta que você pode usar a seu favor. Porque quando você para de fazer algo da forma como você já está acostumado a fazer, naturalmente novas possibilidades vão surgir. Eu tenho tentado fazer esse exercício com alguns projetos meus e confesso que tem sido bem interessante de ver os resultados que eu tenho obtido. Agora, o segundo ponto que eu quero trazer é de você abraçar as suas limitações. Não encare isso como se acomodar e ficar sempre no mesmo lugar e não querer evoluir. Não é isso que eu quero falar pra você, pelo amor de Deus. Eu quero só que você pare de ficar travado por conta das suas limitações e comece a usá-las a seu favor. Tem uma artista que eu gosto muito de acompanhar aqui no YouTube, que é a Thalita Percy. Se você não conhece ela, por favor, vai lá conhecer, porque o canal dela é incrível. Ela é uma pessoa que me inspira muito através da arte e dos conteúdos dela. E ela fez um vídeo falando sobre como você descobrir o seu estilo próprio como artista. Nesse vídeo, ela fala que no processo dela de se descobrir como artista e o processo de todo mundo de modo geral, acaba passando por quem a gente é, pelo ambiente que a gente está inserido e pelas ferramentas que a gente tem disponível. Eu não lembro exatamente como ela falou, nem o que ela falou, mas ela comentou que no início a arte dela era de um jeito por conta dos recursos que ela tinha e da pessoa que ela era. E depois a arte dela mudou, ela teve acesso a outros materiais e aí também ela foi desenvolvendo um outro estilo artístico.
artístico. Ela também traz no vídeo dela que tem alguns artistas que só tinham acesso a um determinado tipo de arte, por exemplo, giz pastel. E aí esse artista teve que aprender a se desenvolver só usando giz pastel. Acabou que ele virou referência em arte com giz pastel. O que eu quero dizer aqui, com esse exemplo que a Thalita trouxe no vídeo dela e com o que eu tô trazendo com vários exemplos, é que as suas limitações nem sempre são uma coisa negativa. Pode ser, na verdade, o caminho para você descobrir o seu próprio estilo, a sua própria assinatura criativa. Se você, por exemplo, não tem acesso à impressora e você tem que fazer, quando você quer copiar alguma coisa, replicar alguma coisa, você tem que, sei lá, pegar da tela do computador, riscar por cima ou tentar copiar ali no olho, você vai desenvolver um olhar refinado para copiar sem impressora que outras pessoas provavelmente não vão ter. Se você é uma pessoa que gosta de pintar, mas você não tem acesso à tinta, só lápis de cor, você provavelmente vai acabar se desenvolvendo mais no lápis de cor e pode criar uma identidade sua só com essa pintura com lápis de cor. A mesma coisa se você só tiver caneta, a mesma coisa se você não tiver uma câmera para fotografar e só um celular. É comum a gente olhar para essas limitações e pensar, poxa, mas eu não tenho uma câmera para fotografar, como que eu vou ser um fotógrafo? Ou pensar, poxa, eu não tenho tinta, eu não tenho pincel, eu não tenho tela, como é que eu vou ser um pintor? Sendo que existem muitas formas diferentes de se fazer arte. E você pode descobrir um jeito novo a partir do que está te limitando. Quando eu comecei a fotografar, a querer ser fotógrafa, eu não tinha câmera. E eu tive que me virar aprendendo a fotografar com o meu celular, que na época era aquele Nokia de teclinha. E eu não tô dizendo pra você se apegar a essa limitação e só trabalhar com ela até o fim da sua vida, até porque eu não fotografo com celular atualmente, né? Hoje eu tenho uma câmera, hoje eu tenho equipamento, muita coisa. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é que quando eu fotografava com o celular, eu tinha recursos limitados. Eu não tinha como mexer nas configurações de ISO, de abertura, de nada, assim. Não tinha configuração nenhuma pra mexer. O foco da câmera era péssimo, a qualidade da câmera era péssima. Eu tive que me virar ali pra poder tirar o melhor da composição da foto com o que tava ali à minha disposição. Depois eu fui evoluindo, aí consegui uma câmera Cybershot, que era a câmera da minha mãe. Eu pegava pra tirar foto. Como era uma câmera com lente fixa e, obviamente, não tinha desfoque manual nem nada, eu tive que me virar pra aprender como desfocar o fundo das coisas. E eu lembro que foi um desafio enorme quando eu consegui fazer a minha primeira foto com o fundo desfocado. Com aquela câmera eu fiquei assim, uau! Foi muito legal passar por isso, porque eu fui percebendo que mesmo com recursos limitados, hoje quando eu olho as minhas fotos antigas, eu não vejo que eram fotos tão ruins, sabe? Não era foto péssima. Eram fotos boas, só às vezes o equipamento não era o melhor, mas eu consegui tirar o melhor com aquilo que eu tinha. E hoje, de certa forma, isso me ajuda a entender que não é o equipamento que vai me limitar, não é o equipamento que faz o fotógrafo. Eu não preciso ter a câmera mais cara do mundo para fazer uma boa foto, porque quando eu tinha só um celular de teclinha, eu já conseguia fotografar. E isso me ensinou que o equipamento não dita se eu sou fotógrafa ou não, e sim o meu olhar. Coisa que eu poderia ter aprendido de outras formas? Sim, mas essa limitação serviu para alguma coisa, né? Me ajudou nisso e em outras coisas também. É isso que eu quero trazer para você em relação à limitação que você tem hoje. Eu faço esse exercício constantemente, porque vez ou outra a minha impressora para de funcionar, e aí eu tenho que fazer as coisas na mão. Eu fui contratada para fazer uns vídeos de uma parceria, e nessa época a minha impressora tinha quebrado, e eu queria muito fazer uns adesivos, umas coisas que tivessem a ver com a identidade da marca, que fossem os mesmos elementos da marca, só que não tinha como eu imprimir de forma prática. E aí o que eu pensei? Eu poderia ir até um lugar e pedir para imprimir, claro, só que eu falei, vou fazer à mão, vou abraçar essa limitação e vou tentar fazer tudo aqui com lápis de cor e papel. E acabou que isso ficou muito legal, porque trouxe mais identidade pro vídeo, de ter sido algo feito à mão, de ter aquela textura, sabe? Eu amei muito o resultado. E você fazer esse exercício, esse experimento, pode te trazer respostas para alguns projetos específicos, pode trazer também soluções que você nem imaginava. E no final, a criatividade é sobre isso, né? Sobre você encontrar soluções diferentes para alguns problemas aí que existem. Sobre pensar de forma diferente. E esse é o convite que eu quero fazer para você hoje. Pensar de forma diferente em relação às suas limitações. Elas não precisam ser bloqueios criativos. Elas podem ser a solução para os seus desafios criativos.
Mas agora eu quero ouvir de você. Como que você tem lidado com as suas limitações hoje? O que que você pensa sobre esse assunto? E se você tem mais exemplos de pessoas que também tiveram limitações e acabaram usando elas a seu favor. Sejam artistas, criativos, enfim, qualquer pessoa. Pode colocar aqui nos comentários tanto o que você pensa sobre isso quanto as indicações, que eu amo ler. Eu leio todos os comentários. O conteúdo desse vídeo foi retirado da minha newsletter, onde toda semana eu envio na sua caixa de e-mail alguma reflexão, dica ou pensamento aleatório dessa minha cabecinha, enquanto eu vivo aí a minha vida de empreendedora criativa. Nossa, agora o sol tá castigando, né? Pera aí, deixa eu arrumar vocês aqui, pra vocês não me verem que nem o Edward Cullen. Melhorou aqui, né? Tá melhor. Já fica o convite pra você que gosta de acompanhar a newsletter pra me acompanhar por lá também. O link vai estar aqui na descrição. E claro, o convite pra você me seguir nas minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok. Os links também vão estar aqui na descrição. E se você gosta de consumir conteúdos sobre criatividade ou a rotina de uma empreendedora criativa, seja muito bem-vinda. Inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Temos um gatinho querendo aparecer aqui no final do vídeo. Você quer aparecer? Gente, deem oi pro Ghost. Ele é o gato mais tímido aqui de casa. Então, vocês estão sendo muito especiais por terem a companhia desse neném aqui nesse vídeo. Ele provavelmente vai dormir. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.